O ano era 1929, quando aconteceu a crise da Bolsa de Valores e estourou incerto na mão do presidente Washington Luiz, o presidente do Brasil da época. Era um presidente de interesses paulistas e fazia parte da República Oligárquica. República Oligárquica era o poder na mão de poucos. E isso acontecia entre a reserva de poder, entre os paulistanos e os mineiros. Mas daí o Washington Luiz quebrou com esse acordo que vinha há anos da República Oligárquica, quando colocou Júlio Prestes como indicado para as próximas eleições que aconteceriam posteriormente, em 1930. Todos estavam ansiosos para saber qual seria o próximo presidente para as próximas eleições. Mas com esse acordo, os mineiros se viram revoltados e tentaram arrumar parceiros para ir contra os paulistanos, para ir contra São Paulo. E essas parcerias foram justamente os de Rio Grande do Sul e os da Paraíba. Mas como sabia que o jeitinho brasileiro sempre acontece entre trocas de favores, deixaram já Paraíba escolher qual seria o próximo presidente, qual seria quem ia disputar as próximas eleições. E escolheram justamente ele, o Getúlio Vargas, o Getulhão. Em 1930, as eleições aconteceram entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes. E quem ganha é justamente ele, o Júlio Prestes. O Getúlio, que posteriormente ficou conhecido como pai dos pobres e a mãe dos ricos, já entra com esse interesse, com a vontade de acabar com toda essa república oligárquica, com toda essa reserva de poder entre os mineiros e os paulistanos. E é quando o João Pessoa é assassinado na confeitaria depois das eleições, porque o Getúlio Vargas perde. E ele, com essa insatisfação de não querer perder o poder e com o interesse de estar no poder, ele usa todo esse assassinato, toda essa situação em seu favor. O Rio Grande do Sul, a Paraíba e os mineiros, que formaram a Aliança Liberal para irem contra os paulistanos, e mesmo os paulistanos terem ganhado, a junta militar chega para o Washington Luiz, que era a favor da Aliança Liberal. Chega para o Washington Luiz e pede para que ele saia do poder. Saia sem dar mais nenhum pio. E é quando o Getulhão, sendo a favor do militar, chega e só sai dessa parada morto. Bom dia, cara. Bom dia, Matheus. Você está estudando? História, vai ter prova amanhã. Amanhã? Sim, Getúlio Não Vargas. tem, cara, eu não sei de nada. Pode me explicar? Vou sentar aí para explicar agora. Sei. Foi assim, ó. Assim que o Getúlio Vargas entrou no poder, ele centralizou, né? De tudo isso depois da Revolução de 30. Aí, ele entrou no poder ali aproximadamente em 1931 e centralizou todo o poder. E ele já enfrenta a economia do Brasil e derrubado, porque em 1929 estava passando pela crise da Bolsa de Valores. Aí na crise da Bolsa de Valores, o Brasil, que era o grande exportador de café, já não estava mais produzindo porque o mundo praticamente já não tinha mais dinheiro. Quem é que ia comprar? Aí foi o Carga Peixe, não acredita. Ele pegou mais de 78 mil toneladas de safras de café e queimou. E tudo isso para as famílias brasileiras ali, né? Os empresários não perderem tanto dinheiro. E foi aí sim, porque foi em 1931, quando ele entra no poder e o centraliza, ele quem decide, quem participa ao seu lado, quem participa do poder. Tenta oferecer o maior número de cargos públicos, mas para isso ele precisaria tirar quem já estava lá. Foi justamente eles que foram postos para fora. Foram os paulistas. Mas favoreceu os mineiros, né? Porque os mineiros eram os parças. Então os mineiros ficavam, seus interventores. E a partir de agora, ao falarmos em interventores, estamos falando de governadores da época. Então ele controla os sindicatos. E tudo isso para ter o maior número de trabalhadores em suas mãos. Porque se não tivesse trabalhadores, não teria lucro dos empresários que o apoiavam. E por isso que ele ficou conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Então ele cria ministérios, tudo isso para conquistar mais gente. Cria o Ministério do Trabalho e do Comércio, da Educação e da Saúde. E além disso, faz uma aliança com a igreja. E a igreja só concorda se nas escolas, a partir de então, tivesse a disciplina de religião. Então para ele tudo bem. A igreja dava essa disciplina de religião e ela
me favorecia, me apoiava. E foi aí que o Cristo Redentor foi instalado no Rio de Janeiro, em 1932. Porque se tivesse menos café, aí o preço ia subir. O preço ia subir, e tudo isso vai valorizar o preço do café. Menino, aí por isso que nessas partes assim, ele ficou conhecido como o pai e a mãe dos pobres. Agora adivinha por quê? O primeiro que os paulistas nem ia gostar de tudo isso, porque ele já entrou no poder, tipo assim que ele entrou, ele já tirou todos os paulistas, né? Aí deixou só os paulistas mineiros, porque isso aí vai acontecer a Revolução Constitucional. Aí ele tirou todos os paulistas e deixou só os mineiros, porque os mineiros eram parceiros, né? Dava tudo certo. Aí, primeiro aconteceu isso, que tirou os paulistas do poder, os paulistas já não gostaram. Outra porque os paulistas se sentiram que estavam perdendo o poder de tudo isso. Aí foi quando eles se juntaram, todos os paulistas, para ir contra o governo. Formaram partidos para ir contra o Getúlio Vargas. Aí foi que aconteceu a Revolução Constitucionalista. Vai cair isso, né? De um lado, havia Plínio Salgado, da Ação Integralista Brasileira, e do outro, os comunistas. Eram dois poderes indo contra o governo da época, indo contra o Getúlio Vargas. Foi aí que, em 1932, aconteceu a Revolução Constitucionalista, que durou 3 meses. Foi um movimento para Vargas sair do poder, o movimento da elite paulista, que não estava satisfeita com o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia sido ainda há 2 anos. Eles queriam uma Constituição, porque sem ela, o poder do Getúlio Vargas se apresentava ilimitado, e talvez com uma Constituição, o seu governo pudesse ser limitado. Foi aí que a Constituição foi feita e passou a valer apenas em 1934. O Brasil agora passa a ser uma nova república constitucionalista brasileira, com estados independentes, e o que ainda não satisfazia Vargas, porque o que ele queria mesmo era mais poder centralizado. E assim, com esses estados independentes, através de algumas manobras, ele consegue os centralizar, e assim ocorre ainda mais a centralização do poder em suas mãos. Nessa nova Constituição também havia o voto secreto e aberto ao público. Porém, no primeiro voto foi um voto indireto, onde a Assembleia votava. E foi aí que o Getúlio Vargas, pelos votos da Assembleia, foi eleito como o primeiro presidente. E aí é onde passa ao seu novo período constitucional, o período de Getúlio Vargas, com a nova Constituição. Período constitucional que ficou marcado por uma polarização ideológica internacional, onde a extrema-direita, o nazismo e o fascismo, conhecido pela A e B, e de extrema-direita, o comunismo, ANL, Aliança Nacional Libertadora. A ANL, aproveitando-se desse espírito revolucionário e com as orientações dos altos escalões do comunismo soviético, promoveu a tentativa de golpe a Getúlio Vargas em 1935, quando comunistas iniciaram revoltas dentro das instituições militares. Porém, devido à falha de articulação e à adesão de outros estados, a intentona comunista foi controlada pelo governo. No entanto, mesmo desarticulando o comunismo brasileiro, anunciou outra calamitosa tentativa de golpe comunista, que passou a ser conhecido como Plano Goi, onde, em 1934, dissolveu o Legislativo e a Constituição. O Plano Goi, que ficou conhecido como Plano Falso, onde possivelmente os comunistas queriam dominar o Brasil. E para isso, o Getúlio Vargas aproveitou esse golpe, essa invenção de um possível ataque dos comunistas, o golpe de Estado, e implantou a ditadura brasileira. Foi aí, a partir daí, que o governo passa a ser conhecido como o Estado Novo de Getúlio Vargas. E agora sim, tudo o que ele queria, o Estado Novo, todo o poder concentrado em suas mãos, uma nova Constituição, extremamente autoritária, a Constituição de 1937, que instituiu o federalismo. Criou a DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, favorecendo seu reconhecimento como pai dos pobres e a mãe dos ricos, favorecendo sua exaltação no país brasileiro, favorecendo também o aumento da economia brasileira, com grandes investimentos industriais, como a criação da Vale e da CSN, e assim favorecendo os processos de industrialização. Ajudou também na Segunda Guerra Mundial,
com a troca de fábricas para a produção bélica. Entrou do lado de quem ofereceu mais, e assim entrou do lado dos Estados Unidos. Nessa união, criaram um vínculo com a política da boa vizinhança, que pode ser representada pelo personagem Zé Carioca, com a valorização do Brasil no exterior, e assim também melhorando a relação dos Estados Unidos com os outros países. Mesmo estando do lado do ganhador da Segunda Guerra, o Brasil entra em crise e perde seus apoios. Entra em crise porque no Brasil há uma contradição ideológica, onde o poder ditatorial, o poder autoritário, luta contra poderes autoritários no exterior. E assim chega o fim da era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular e só sai daí morto.